alunos do terceiro ano. Tudo bem com vocês? Olha só, essa é a videoaula referente à semana, né, que estamos encerrando. Segunda-feira eu trabalhei, eu trouxe um texto de redação nota 1000, tá? Eu trabalhei os 4 parágrafos, para que vocês visualizem, se vocês pudessem, né, visualizar. Pedir para o Igor, que estava em sala, ou a Emily, que estava em sala, agora não me recordo, passar para vocês. Eu trabalhei os 4 parágrafos totais, então, da redação, né? Contextualização, a tese, os 2 argumentos, depois trabalhamos o quê? Os 2 parágrafos subsequentes, que são os parágrafos medianos, né? O argumento A e o argumento B. Nessa redação tinha exemplo de repertório sociocultural. Depois nós trabalhamos o parágrafo conclusivo, onde tinha o quê? A proposta de intervenção com todos os agentes e detalhamento, tá? Então agora a redação do Enem, ela ficou concluída. Os 4 parágrafos bem trabalhados. Eu deixei o texto com a Emily, tá? E também as explicações que ela foi anotando, que eu trabalhei segunda-feira, tá certo? E na terça-feira, que foi dia de redação, de literatura, com o terceiro ano, só um instantinho, com o terceiro ano de redação, eu trabalhei, foi o quê? O encerramento do Brasil pós-45, né? Assim, na literatura, fizemos um resumo, né, de tudo que foi feito de literatura no quadro do pós-45 e comecei a trabalhar o quê? O teatro nacional nos anos 60 e 70. Tá? Isso que foi trabalhado. Olha só, a expressão da literatura, ela não envolve só poesia, a poesia concreta, os gêneros textuais com romance, crônicas, né? A expressão cultural do país, principalmente nas décadas de 60 e 70, que foram momentos bem conturbados aqui no nosso país. Esse momento do teatro, ele foi muito, muito importante, porque numa época onde estava se caçando mesmo, né, todos os autores, porque olha só, a ideia que se planta num povo é difícil retomá-la, não é verdade? Então o teatro, ele tem um papel muito importante, porque aqueles que não têm acesso à leitura fácil, ele dificilmente vai ter um livro em mãos. Mas o teatro, quem precisa ler são os atores, né? Então fica muito mais fácil você levar o povo ao teatro. E nós trabalhamos os grandes autores do teatro, as peças como O Rei da Vela, né? Foram peças o quê? Muito, muito importantes para aquele movimento e para o momento que o país estava passando, né? Nas décadas de 60 e 70, tá bom? Vestido de Noiva, nós trabalhamos, né? O Rei da Vela. Então foram peças que foram o quê? O Rei da Vela foi inaugural do Oswald de Andrade, né? Foi inaugural mesmo do nosso teatro e sempre com a temática social em suas peças, tá bom? Então eu trabalhei com vocês na apostila o teatro, né, nacional dessa época, de 60 a 70, da década de 60 a 70, da página 39 até a página 42, tá? Eu ainda não encerrei por toda essa matéria do teatro. Na próxima terça-feira eu vou retomar a leitura de alguns textos, né? Vestido de Noiva, é muito importante essa peça de teatro que vocês vão achar na sua apostila, tá bom? Da página 39 até a página 41, já marquei aqui para poder falar com vocês, tá bom? Então nós vimos o quê? Eu encerrei a redação como um todo na segunda-feira, né? Com os 4 parágrafos, eu encerrei a geração pós-45 na literatura e iniciei o movimento do teatro brasileiro, que foi muito importante nas décadas de 60 e 70, tá bom? Vocês acham isso direitinho na sua apostila, da página 39 até a página 41, tá? Na quarta-feira, eu encerrei as orações subordinadas substantivas
com os 4 últimos casos, né? Eu passei no quadro, fiz um resumão das 3 primeiras, que é o que? A subjetiva, a objetiva direta, a objetiva indireta, onde ela se relaciona ao verbo da oração principal, e trabalhei o que? A completiva nominal, né? A predicativa, a apositiva, depois a voz passiva, onde se refere a quê? A um nome da oração principal. Então, se você ver na sua apostila as orações subordinadas e no que eu estou acabando de trabalhar com o terceiro ano, que é a oração subordinada substantiva, você vai ver que são 7 casos, tá? E olha só, se você tiver a apostila em mãos, você lendo caso a caso, e nesse dia eu ainda passei exercícios no quadro, exemplificando cada caso, né? Tirando dúvida de como é que se acha um sujeito, porque olha só, nós estamos estudando oração subordinada, que é período composto, mas numa oração subordinada substantiva, se você não tiver em mente o que seja um período simples, onde há o quê? Um sujeito, um predicado, há um complemento de verbo, que é objeto direto e objeto indireto, e há também o quê? Um predicativo do sujeito, né? Há o quê? Há um complemento nominal que se refere a um nome no sujeito, né? A voz passiva. Então, você se atrapalha. Então, é importante ter aprendido bem o período simples, porque esse período simples vai ser retomado numa oração subordinada com certeza, tá? E olha só, encerrando então as orações subordinadas, na aula de quinta-feira, eu tomei um espaço e fiz um apanhado de todas aquelas orações subordinadas adverbiais, né? Que nós já trabalhamos semanas retrasada e anterior. A oração subordinada adjetiva, que já foi trabalhado, que foi no primeiro momento que eu trabalhei, que é a restritiva e a explicativa. Passei bastante exercícios em quadro, para tirar dúvida, né, ou da Emily, ou do Will, que estava com a gente em sala de aula, e falo para vocês, se vocês quiserem dar uma olhada nesse exercício, peçam para esses 2 colegas mandarem um print para vocês, tá? Porque isso daí, esse exercício que eu passei, não tem na apostila, só passei mesmo no quadro. Agora, na apostila de vocês, depois de cada caso, tem lá o para praticar, tem o para aprimorar, onde ainda falta eu acabar de trabalhar esses exercícios. Então, semana que vem eu vou encerrar a apostila de português trabalhando o quê? As atividades que tem com relação às orações subordinadas, né? Nas partes que vocês já conhecem muito bem da sua apostila, o para praticar e o para aprimorar. Então, terceiro ano, a semana nossa foi assim. Digo para vocês, foi bem trabalhada. Vocês procurem as páginas que eu tenho indicado para vocês, né, nas aulas que fica meio resumida, mas procurem essas páginas que lá vocês vão encontrar a matéria que nós trabalhamos ao longo da semana. Lógico que a redação não vai estar na apostila, mas se vocês quiserem ter um contato, peçam para quem estava em aula na segunda-feira, porque está tudo bem explicadinho, parágrafo por parágrafo, tá bom? Então, terceiro ano, fica a dica do que foi a nossa semana em sala, tá? Espero que vocês procurem essa matéria na apostila, porque olha só, essa é a matéria, essas, né, são as matérias que vão para a prova bimestral, que já foi enviada para a escola. E também enviei para a escola a lista das matérias, página por página, tá bom? Com certeza eles irão enviar aos pais de vocês por e-mail, tá bom? E até semana que vem, então, com mais dicas do que foi a nossa semana.